Algumas atitudes passam despercebidas no dia a dia, mas aos poucos vão te corroendo por dentro. Elas roubam tua calma, minam tua autoestima e apagam teu brilho. Está na hora de enxergar o que anda te fazendo mal, de identificar comportamentos que não podem mais ser ignorados, não importa de quem venham. Colocar limites é um ato de amor próprio. É dizer basta antes de se perder de si mesmo. Agora me conta, qual comportamento você decidiu não aceitar mais na sua vida? Escreve nos comentários. Quero te ouvir. Vamos juntos dar o primeiro passo? 1. Não permitir que violem seus limites pessoais. Há decisões internas que, embora silenciosas, mudam o rumo de uma vida. Uma das mais transcendentes é esta: não permitir que seus limites pessoais sejam violados. Não importa quantas vezes você tenha se calado antes, nem quantas vezes cedeu por medo do conflito ou por amor mal entendido. Sempre é possível escolher, a partir deste instante, parar de se trair. Limites não são agressão, não são muros que isolam nem caprichos que ofendem. São sinais claros de onde você termina e onde o outro começa. São atos de clareza, não de confronto. Quando você marca um limite, não está atacando, está protegendo sua dignidade. Está dizendo a si mesmo que você merece respeito, que o que sente importa e que seu bem-estar não é negociável. Não é arrogância, é autoestima em sua forma mais pura. Tolerar o desrespeito, por outro lado, é renunciar um pouco a si mesmo a cada vez. Talvez não se note no início. Talvez seja uma palavra que incomoda, um gesto que dói, uma presença que oprime. Você releva, justifica, engole. Mas o que não é expresso se acumula, e o que se acumula pesa. E quando a alma pesa demais, ela encurva, murcha. Cada concessão desnecessária te afasta de si mesmo. Não dizer nada não é nobreza, é abandono. E ninguém deveria se abandonar para sustentar um laço. O mais doloroso é que essa deterioração não chega de repente. É progressivo, é silencioso. Começa como uma piada cruel que você finge não ouvir, como uma invasão ao seu espaço que você dissimula para não incomodar. Mas o que começa como algo pequeno, cresce, torna-se costume, e os costumes se transformam em padrões. Assim se forma uma dinâmica em que seus limites se tornam invisíveis e suas necessidades, secundárias. E um dia você se descobre sendo uma versão de si mesmo que não reconhece. Tudo porque não soube parar a tempo. A verdade é que ensinamos como somos tratados. As pessoas observam menos o que dizemos e mais o que permitimos. Você pode repetir 1000 vezes que merece respeito, mas se seu comportamento grita o contrário, é isso que ouvirão. Quando você se cala diante da falta de consideração, está treinando o outro para que repita o desrespeito. E quando isso acontece, já não é só responsabilidade do outro, também é sua por não ter colocado o limite necessário. Aprender a dizer não sem culpa é por isso um ato revolucionário. Ensinaram-nos que ser bom é agradar, que amar é ceder, que rejeitar algo é ser egoísta. Mas cuidar da sua energia não é egoísmo, é sabedoria emocional. O não para o que te drena é um sim para o seu bem-estar. Você não precisa justificar, nem dar longas explicações. Bastam frases simples como: não gosto disso, não vou continuar assim. Essa clareza ao falar é empoderamento puro, e embora incomode o outro, libera você. E há uma ideia que custa muito aceitar, mas é fundamental. O amor não justifica tudo. Não é porque alguém te ama que tem o direito de te ferir. Não é porque é seu parceiro, sua mãe, seu amigo de anos, que deve ter passe livre para suas emoções. Amar não é possuir nem manipular. Amar com verdade implica respeitar. E o respeito começa onde você se posiciona com firmeza e diz: aqui não, assim não. O afeto sem limites é terreno fértil para a confusão emocional e o abuso disfarçado. Os estoicos sabiam disso bem. Epicteto dizia que não são os fatos que nos afetam, mas o que pensamos sobre eles. E ter limites é, precisamente, uma forma de interpretar o mundo a partir da coerência. Viver com limites é viver alinhado com seus valores, com o que você considera justo para si mesmo. É agir a partir do autoconhecimento, não da reação emocional. É responder com firmeza, sem perder a calma. Porque não basta saber o que te dói. Não basta reconhecer que algo não está bem. Se você não faz nada, esse conhecimento se transforma em uma prisão. Saber sem agir
É permanecer no mesmo lugar disfarçado de consciência. É confortável, mas é falso. Às vezes, incomodar os outros é necessário. Dizer sua verdade com firmeza pode gerar distância, mas também te poupa anos de sofrimento acumulado. Você não está aqui para agradar a todos. Você está aqui para viver com verdade, mesmo que isso incomode. 2. Não permitir que te usem como lixeira emocional sem reciprocidade. Há uma linha muito fina entre a generosidade emocional e o sacrifício constante de si mesmo. Muitos de nós caímos, ao menos uma vez, no papel daquele que sempre ouve, sempre acolhe, sempre está disponível. À primeira vista, pode parecer um ato de nobreza ou de compaixão, mas quando esse padrão se repete sem reciprocidade, torna-se uma carga invisível que desgasta lentamente. Não é generosidade o que estamos praticando nesse ponto, mas uma forma silenciosa de autoabandono. Ser empático não deveria significar se transformar no depósito emocional dos outros, onde são depositadas suas frustrações, medos ou raivas, sem que haja jamais um momento para você, sem que ninguém pergunte como você realmente está. Quando alguém se aproxima de você apenas para falar de si mesmo, sem uma mínima curiosidade sobre o seu mundo interior, revela-se um vínculo desequilibrado. Não há afeto genuíno onde não há interesse recíproco. Trata-se mais de uma visão utilitária do outro. Você não é uma pessoa com necessidades e emoções, mas uma função, um container emocional ao qual se recorre quando a pressão interna é demais. E esse tipo de vínculo, embora não grite nem se imponha, age como um silencioso vampiro energético que te deixa sentindo-se invisível. Você termina cada conversa com a sensação de ter sido drenado, como se sua presença tivesse sido requerida, mas não valorizada. Como se você tivesse estado ali, mas sem ser realmente visto. Esse desgaste emocional não é superficial. Ele se acumula com o tempo e pode ter consequências profundas. A carga de sustentar constantemente os outros, sem receber o mesmo apoio, manifesta-se em ansiedade, em cansaço crônico, em um mal-estar que você nem sempre sabe nomear. Às vezes, você até se pergunta por que se sente tão mal depois de ter estado ajudando alguém. E é que não se trata de ajudar quando o preço é o seu equilíbrio emocional. Porque o verdadeiro apoio nasce de um lugar compartilhado, de um relacionamento onde ambos têm permissão para se sentir vulneráveis, onde ambos se cuidam mutuamente. Colocar limites nesse contexto não é um ato de egoísmo, mas de responsabilidade para consigo mesmo. Um simples "hoje não tenho energia para isso" pode marcar uma diferença substancial. Nem todos saberão receber bem, e é aí que se revela a verdadeira natureza de alguns vínculos. Quem te valoriza saberá respeitar, porque compreenderá que você também é humano, também tem seus dias difíceis, também precisa ser apoiado. E quem se incomodar com seu limite, talvez nunca tenha estado interessado em você, mas apenas no que você podia oferecer. Epicteto dizia que não são as coisas que nos perturbam, mas a interpretação que fazemos delas. Ajudar alguém não deveria implicar deixar que a tempestade do outro arrase com a sua paz. O estoicismo nos ensina a cultivar uma compaixão equilibrada, dar sem se perder, estar presente sem absorver tudo. Ser um apoio não implica transbordar nem desaparecer nas necessidades do outro. Requer força, sim, mas também clareza. Porque permitir que te usem emocionalmente sob o pretexto de ser forte é uma forma de autoexploração disfarçada de virtude. Todos merecemos ter um espaço onde possamos falar, sem medo de sermos interrompidos, julgados ou reduzidos a espectadores do drama alheio. Relacionamentos reais são construídos a partir desse lugar, no respeito mútuo pelo espaço do outro, na possibilidade de compartilhar sem temor. Não é um ato menor, é uma necessidade básica. E quando esse espaço não existe, quando a única coisa que te pedem é que você ouça e acolha sem poder expressar sua verdade, o relacionamento deixa de ser um laço e se transforma em uma fuga. As fugas emocionais nem sempre fazem barulho. Algumas se sentem como uma insatisfação constante, outras como um cansaço inexplicável, como se você carregasse no corpo um peso que não te pertence. Nesses relacionamentos não há troca, apenas perda. Uma perda que não se mede em minutos ou palavras, mas em energia vital. E o mais duro é que muitas vezes se confunde essa entrega com fortaleza, como se o fato de que você pode suportar tanto significasse que deva fazê-lo.
3. Não tolerar insultos, zombarias nem humilhações. Há linhas invisíveis que, quando são cruzadas, começam a corroer a essência do que somos. Um desses limites é o respeito. Não se trata de orgulho nem de sensibilidade exagerada, mas de dignidade. Tolerar uma zombaria, um insulto ou uma humilhação, mesmo quando se apresenta disfarçada de piada, é permitir que algo dentro de nós se quebre lentamente. O mais perigoso desse tipo de violência é sua sutileza. Nem sempre grita, nem sempre bate, mas sempre fere. Muitas vezes quem nos fere são também aqueles que estão mais perto. Amigos, parceiros, familiares. Pessoas que usam a confiança como escudo para esconder sua falta de empatia. Mas a proximidade não justifica o maltrato. O afeto verdadeiro não deveria doer. É um erro acreditar que em relacionamentos profundos é preciso suportar tudo. O respeito é mais essencial ainda quando há amor, porque não pode haver amor real sem consideração. Quem te ama não te ridiculariza. Quem te aprecia não ri das suas feridas. As zombarias que chegam em forma de só estava brincando, não seja tão sério ou não foi para tanto, muitas vezes escondem um padrão mais profundo de desvalorização. Não é só uma frase lançada ao vento. É uma maneira de minimizar sua dor, de tirar a importância do seu sentir. E se você mesmo começa a fazer isso, a duvidar da sua percepção, a acreditar que exagera, então já não precisa que o outro te fira mais. Você fará isso por ele. É aí que começa a autotraição, quando você se cala para não incomodar, quando sorri para não parecer fraco. O silêncio diante da humilhação não é neutro. Tem consequências. Cada vez que deixamos passar uma falta de respeito sem nomeá-la, sem marcá-la, sem ao menos tomar consciência interna do seu impacto, estamos enviando uma mensagem aos outros e a nós mesmos. Estamos dizendo que está bem, que não importa, que aceitamos, mas importa, e muito. Porque cada vez que fazemos isso, algo dentro de nós aprende que merecemos pouco, que nosso desconforto não tem lugar, que devemos aguentar. E esse ensinamento, embora não o vejamos, filtra-se em como nos relacionamos com o mundo e conosco mesmos. O primeiro ato de empoderamento não é gritar nem confrontar. É reconhecer que algo nos doeu e que essa dor é válida. Você não precisa justificar diante de ninguém. Você não precisa de uma lista de razões, nem de uma aprovação externa. Sua dor basta para marcar um limite. A frase, "não aceito esse tipo de comentários", não é um ataque. É uma afirmação de autocuidado. Um modo sereno, mas firme de dizer, "eu me valorizo o suficiente para não permitir isso". Nem sempre será preciso discutir. Às vezes, o verdadeiro limite é a distância. Afastar-se de quem não te respeita não é fraqueza, é fortaleza. É a maturidade de saber que nem tudo pode ser reparado e que às vezes a saída é o maior ato de amor próprio. Permanecer onde há abuso disfarçado de carinho é como ficar num fogo esperando que ele se transforme em luz. Não vai acontecer. E não está em você transformar. Você não é responsável por mudar quem te fere. Você é responsável por não continuar se colocando ao alcance. A filosofia estoica, com figuras como Epicteto, nos lembra que não controlamos o que os outros fazem, mas sim o que permitimos. Podemos escolher que espaço essa pessoa que não respeita nossos limites ocupa em nossa vida. Podemos escolher se deixamos que suas palavras se infiltrem dentro de nós ou se levantamos um muro invisível feito de firmeza e autoafirmação. Marco Aurélio escreveu: "O respeito por si mesmo é a base de tudo." E essa base é construída em momentos cotidianos, nessas pequenas decisões onde decidimos não rir quando não há graça, não nos calar quando há ferida, não ficar quando há desprezo. O autocuidado não é só meditação ou descanso, é também aprender a dizer basta, a olhar nos olhos de quem te menospreza, mesmo com um sorriso, e devolver o olhar com dignidade. Não a partir da raiva, mas a partir da certeza de que você vale mais. Às vezes essa será a lição mais difícil, especialmente se você foi condicionado a acreditar que deve aguentar para não perder o afeto. Mas quem te quer de verdade não te coloca na disjuntiva de escolher entre sua dignidade e a companhia. O amor não pode exigir que você sacrifique a si mesmo. 4. Não tolerar controle excessivo nem possessividade. O amor, em sua essência mais pura, é um ato de entrega livre, um diálogo entre duas vontades que se escolhem sem condições. No entanto,
Em ocasiões, esse sentimento se distorce sob camadas de controle e possessividade que, longe de nutrir, sufocam. O perigoso é que essas atitudes geralmente se disfarçam de afeto, como se o domínio sobre o outro fosse uma forma legítima de cuidado. Frases como "faço isso porque te quero" ou "é para o seu bem" se tornam jaulas douradas que justificam a vigilância, a limitação e, em última instância, a negação da liberdade do outro. Mas o amor não é isso. O amor não precisa aprisionar para existir. Pelo contrário, floresce na confiança e no respeito pela autonomia alheia. Quando alguém tenta moldar o parceiro, ditar suas decisões ou monopolizar seu tempo, não está amando, está dominando. Sob a desculpa da preocupação, esconde-se o medo. Medo de perder o controle, medo de que o outro descubra sua própria força, medo de enfrentar a vulnerabilidade que implica amar sem garantias. A possessividade não é uma expressão de amor, mas de insegurança. É a sombra de quem não aprendeu a confiar nem em si mesmo, nem no vínculo que construiu. E embora no início possa parecer inocente, um comentário sobre a roupa que se usa, um reproche por chegar tarde, uma exigência de atenção constante, com o tempo se torna uma dinâmica tóxica que corrói a autoestima e a independência. O mais preocupante é como essas condutas se normalizam. A pessoa controlada, pouco a pouco, começa a se adaptar. Pede permissão para ações triviais, justifica cada movimento, evita certos temas por medo da reação do outro. Inclusive pode chegar a acreditar que esse controle é uma prova de amor, uma forma de proteção. Mas não se deve confundir os termos. Controlar não é proteger. A proteção genuína não anula, empodera, não isola, acompanha. Um pai não ensina o filho a andar segurando-o eternamente, mas soltando a mão quando ele está pronto. Da mesma forma, no amor adulto, o verdadeiro cuidado consiste em permitir que o outro cresça, mesmo que isso implique aceitar que nem sempre estará sob nosso domínio. A filosofia estoica, com figuras como Epicteto, nos lembra que a liberdade mais valiosa é a interna, aquela que ninguém pode nos tirar se não permitirmos. Nenhum relacionamento deveria nos exigir renunciar à nossa vontade, aos nossos princípios ou à nossa paz. Se alguém exige submissão em troca de afeto, não está oferecendo amor, mas condicionando-o. E um amor condicionado não é amor, é transação. A verdadeira conexão emocional se baseia na escolha mútua, não na obrigação. Por isso, estabelecer limites não é um ato de egoísmo, mas de saúde emocional. Dizer "isso eu não aceito" não é rejeitar o outro, mas afirmar o próprio valor. Os limites são necessários não só para filtrar o que nos prejudica, mas para ensinar aos outros como queremos ser tratados. Quem se ofende diante de um limite, no fundo, resiste a perder o controle que exercia. E aí reside a prova definitiva. O amor saudável não se enfraquece com os limites, os respeita. Identificar a manipulação emocional é outro passo crucial. A chantagem, os silêncios como castigo, as acusações de "já não me importo" quando um capricho não é atendido, são táticas que buscam gerar culpa e submissão. Quem manipula não ama, usa. E embora no início possa custar distinguir, porque frequentemente essas dinâmicas se instalam de forma sutil, o corpo e a mente enviam sinais: desconforto, ansiedade, a sensação de pisar em ovos. Escutar esses sinais é o primeiro passo para romper o ciclo. Sair de um relacionamento controlador dói, mas ficar dói mais. Dói trair a si mesmo, renunciar à própria essência por medo de perder o outro. Mas há uma verdade incômoda que deve ser dita. Se alguém só te quer sob suas condições, na verdade não te quer a você, te quer a sua imagem e semelhança. E isso não é amor, é um reflexo das suas próprias carências. 5. Não permitir que te culpem pelos erros deles. No tecido dos relacionamentos humanos, há um fio particularmente prejudicial: a culpa alheia. Não é raro encontrar pessoas que, incapazes de enfrentar seus próprios erros, os projetam sobre outros com uma precisão quase artística. Fazem isso não por acidente, mas porque aprenderam que manipular a narrativa lhes permite evadir o desconforto de assumir responsabilidades. O resultado é claro: convertem alguém mais, geralmente alguém disposto a carregar o que não lhe cabe, no alvo perfeito dos seus fracassos. Essa dinâmica não surge do nada.
É um mecanismo de sobrevivência emocional para quem carece da fortaleza para se olhar com honestidade. Quando alguém te diz, você me fez fazer isso, ou, se você não tivesse dito aquilo, eu não teria reagido assim, não está expressando uma verdade, está construindo uma armadilha. São frases que parecem inocentes, inclusive razoáveis, mas na realidade são dispositivos de controle. Colocam você em uma posição falsa, a de responsável por emoções, decisões ou ações que nunca te pertenceram. O perigoso não é só a manipulação em si, mas como, com o tempo, a culpa injusta pode se normalizar. Quando você se acostuma a se desculpar por coisas que não fez, a justificar o injustificável ou a sentir que sempre está em dívida emocional com alguém, você perde algo essencial, a clareza sobre seu próprio valor. A autoestima corrói em silêncio, e o que começou como um gesto de compreensão, ou inclusive de paciência, se torna uma carga que te enfraquece. Não é empatia o que te leva a assumir essas culpas, é no fundo um descuido para consigo mesmo. Diante disso, a resposta não está na agressividade, mas na firmeza tranquila. Não se trata de gritar nem de se impor com raiva, mas de sustentar com calma o que é certo. Isso não foi minha responsabilidade. Essas palavras ditas sem medo nem culpa têm um poder libertador. Não são um ataque, mas um lembrete dos limites que outros pretendem apagar. Marco Aurélio escreveu: a melhor vingança é não ser como quem te fez mal. E nesse contexto essa ideia ganha vida. Não se trata de contra-atacar, mas de se negar a participar de um jogo onde as regras estão viciadas. Há quem, ao se ver confrontado com a verdade, insistirá em seu relato distorcido. Tentarão te arrastar a discussões intermináveis, a justificativas absurdas ou a ciclos de reproches. Mas aqui há uma lição crucial. Não se pode raciocinar com quem não busca a verdade, mas a submissão. Gastar energia tentando convencer alguém que só quer te controlar é como tentar encher um barril sem fundo. Às vezes, a vitória mais sábia é retirar-se com serenidade, sem necessidade de ter a última palavra. Estabelecer esses limites tem um custo, mas também uma recompensa. É provável que, ao se negar a ser o depósito de culpas alheias, alguns relacionamentos se quebrem. Quem se beneficiava do seu silêncio incômodo pode se afastar quando já não puder te usar. No entanto, o que você perde em quantidade, ganha em qualidade, recupera sua dignidade. E isso não tem preço. A escolha de com quem compartilhar sua vida emocional é uma das formas mais profundas de amor próprio. Não se trata de julgar os outros a partir de uma posição de superioridade, mas de observar com honestidade. Quem assume seus erros com integridade? Quem te trata como um igual e quem te transforma em seu bode expiatório? Essas perguntas não são um exercício de crítica, mas de autoproteção. No fim, a libertação começa quando você decide soltar o que nunca foi seu. Parar de carregar culpas alheias não é um ato de egoísmo, é um ato de coragem. É a decisão de honrar sua própria experiência, sua própria verdade. E nesse gesto, há algo que ressurge: a certeza de que seu valor não depende do que outros decidem projetar sobre você. Aí, nesse espaço recuperado, você encontra algo que talvez tivesse esquecido: a paz de viver no que é real, não no que outros precisam que você acredite. A sabedoria sem controle emocional se transforma em arrogância. A justiça sem moderação se torna vingança. A coragem sem prudência se transforma em imprudência. Portanto, aprender a responder conscientemente em vez de reagir por impulso é a chave para uma vida mais livre. Distinguir entre reação e resposta é essencial neste caminho. A reação é automática, instintiva, muitas vezes ditada pela emoção do momento. A resposta, por outro lado, é o resultado de um processo consciente. Responder implica avaliar, decidir com clareza qual atitude queremos assumir diante de uma situação. Significa nos perguntarmos: essa raiva é útil? Quero dar a ela o poder de determinar meu dia? Quem reage é dominado pelo externo. Quem responde com intenção demonstra que pertence a si mesmo. Para fortalecer a paciência e a temperança, é fundamental aceitar que não podemos controlar o mundo, mas sim nossa interpretação dele. As pessoas agirão de maneira imprevisível, surgirão imprevistos, a vida apresentará situações difíceis. Quem espera que tudo seja como quer,
sofrerá constantemente. Em vez disso, quem aceita que a desordem faz parte da existência, que as opiniões alheias são reflexo de quem as emite e não de nós, e que o desconforto é apenas uma prova de autocontrole, encontrará em cada desafio uma oportunidade de crescimento. Ao final, dominar nossas reações não é um ato de supressão, mas de libertação. É nos darmos a oportunidade de viver com mais clareza, com mais paz. É escolher conscientemente o que merece nossa energia e o que não merece. É entender que o maior poder não está na resposta mordaz, nem na reação imediata, mas na capacidade de nos mantermos inabaláveis em meio à turbulência. E essa é uma das maiores forças que podem ser cultivadas. 6. Não tolerar o amigo que sempre precisa de algo. Um dos aprendizados mais complexos e libertadores é a arte de colocar limites em nossos relacionamentos, especialmente com aqueles amigos que, sob o disfarce da proximidade, só buscam satisfazer suas próprias necessidades. A amizade, em sua essência mais pura, é um espaço de reciprocidade, de apoio mútuo, de crescimento compartilhado. No entanto, não é raro encontrar vínculos que, com o passar do tempo, se transformam em acordos silenciosos de benefício unilateral. Nesses laços, um dos envolvidos se torna o eterno doador, enquanto o outro se acomoda na posição confortável daquele que só recebe. Esse desequilíbrio não é só uma questão de justiça emocional, mas também de saúde mental. Quem dá continuamente, quem está sempre disponível, acaba por se tornar invisível. Sua generosidade, longe de ser reconhecida, se transforma em uma obrigação tácita, em uma expectativa que cresce e se instala como uma carga. Assim, o ato de dar, que deveria ser voluntário e prazeroso, se transforma em uma fonte de esgotamento, em um lembrete constante de que o afeto nesse vínculo deixou de ser livre para se tornar moeda de troca. É fácil confundir o início genuíno de uma amizade com sua evolução posterior. Muitas vezes, a relação começa com a melhor das intenções, com um intercâmbio autêntico de apoio e carinho. Mas, com o tempo, pode se torcer para uma dinâmica de aproveitamento, onde um dos dois deixa de ser visto como pessoa e passa a ser um recurso, um meio para um fim. Nesse momento, a amizade perde sua essência e se converte em um vínculo utilitário, em um laço que só se sustenta enquanto houver algo que obter. A dificuldade de colocar limites nesses relacionamentos reside, em parte, na culpa que costuma experimentar quem decide fazê-lo. O simples ato de dizer "não posso", "hoje não me sinto confortável" ou "já não quero continuar nessa dinâmica" pode desencadear reproches, acusações de ter mudado ou de não ser um bom amigo. No entanto, a verdadeira mudança não está em quem coloca o limite, mas em quem resiste a aceitá-lo. A tomada de consciência de que você merece relacionamentos equilibrados e saudáveis é, na realidade, um ato de madurez e autocuidado, não de egoísmo. O afeto não deveria nunca se sentir como uma carga. Amar, acompanhar, estar presente para os outros são atos que, quando são autênticos, não exigem sacrifícios contínuos nem produzem esgotamento emocional. O carinho genuíno é leve, é livre, é uma escolha diária e não uma obrigação imposta pelo costume ou pela manipulação emocional. Quando o afeto se transforma em um peso, é sinal de que algo fundamental se rompeu no vínculo. Nesse sentido, a sabedoria estoica, representada nas palavras de Sêneca, ganha especial relevância. Onde não há reciprocidade, não há amizade. A virtude de um relacionamento está no equilíbrio, na capacidade de dar e receber, de apoiar e ser apoiado. Não se trata de fazer a conta do que se oferece e do que se recebe, mas de sentir que, na balança da vida, ambos estão dispostos a caminhar juntos, a compartilhar cargas e alegrias. Dizer não com dignidade é um exercício de liberdade interior. Não é necessário justificar em excesso a decisão de colocar um limite. Basta expressar de maneira clara e respeitosa o que você sente e precisa. O limite não é uma agressão, mas um ato de amor próprio. É a maneira de você se lembrar que também merece cuidado, que seu tempo e sua energia são valiosos. Se após estabelecer um limite, a outra pessoa se afasta, é importante entender que você não perdeu um amigo, mas uma fonte de benefício para o outro. E essa perda, longe de ser uma derrota, é uma libertação.
permite abrir espaço para relacionamentos mais saudáveis, para vínculos onde o dar e o receber sejam gestos naturais e não exigências unilaterais. A nostalgia, por si só, não basta para sustentar uma amizade. A história compartilhada, as lembranças, os anos de companhia, não justificam a continuidade de um vínculo que já não respeita a dignidade nem a reciprocidade. Às vezes, apegar-se ao conhecido é só uma maneira de evitar o vazio, de não enfrentar o desconforto da solidão. Mas mesmo essa solidão, quando é digna, é preferível à companhia tóxica que só consome e desgasta. Em última instância, o desenvolvimento pessoal implica aprender a escolher a qualidade sobre a quantidade em nossos relacionamentos. Implica ter a coragem de soltar o que já não soma, de dizer não quando é necessário e de buscar vínculos onde o afeto seja um presente mútuo, nunca uma carga. Porque merecemos amizades que nos elevem, não que nos drenem, que nos acompanhem, não que nos utilizem. E nesse discernimento encontra-se uma das maiores liberdades do ser humano, a de escolher com quem compartilhar a jornada da vida. 7. Não ceder sua liberdade por aprovação ou afeto. Não ceder sua liberdade por aprovação ou afeto é um dos desafios mais profundos e sutis do desenvolvimento pessoal. Vivemos em uma sociedade onde, desde pequenos, aprendemos a buscar o olhar alheio para nos sentirmos validados. O elogio de um mestre, o sorriso de um amigo, a aceitação de um grupo. Todos esses gestos nos ensinam, pouco a pouco, que agradar é importante. Mas o que acontece quando esse desejo de agradar se transforma em uma necessidade tão imperiosa que começamos a moldar nossa essência para encaixar? O que acontece quando, por medo de perder o afeto ou a companhia de alguém, começamos a ceder parcelas da nossa liberdade interior? Mudar para agradar é uma forma de rendição. Não é adaptação nem crescimento, mas uma renúncia silenciosa ao que somos. O perigo é que esse processo não costuma ser brusco nem evidente. Pelo contrário, é uma transformação paulatina, quase invisível. Começa com detalhes mínimos, uma opinião que você cala para evitar conflito, um gosto que você minimiza porque não coincide com o da pessoa que você quer manter, uma decisão que você adia por medo de decepcionar. Assim, lentamente, a autenticidade vai se corroendo, e quando menos você espera, se encontra vivendo uma vida que não sente como sua. Nesse ponto, é fundamental lembrar que o amor, em qualquer de suas formas, nunca deveria te custar sua liberdade. O afeto genuíno não exige que você renuncie aos seus sonhos, não te pede que você se desfigure para encaixar em um molde alheio. Se um vínculo exige submissão, se te obriga a sacrificar seus valores ou sua essência, não se trata de amor, mas de dependência emocional. A diferença é abissal. O amor te expande, a dependência te aprisiona. Aceitar não é o mesmo que aprovar. A aceitação é um espaço onde você pode ser você mesmo, sem filtros nem máscaras, onde sua autenticidade é bem-vinda e celebrada. A aprovação, por outro lado, é condicional. Você só é digno de carinho se cumpre certas expectativas, se ajusta a um roteiro pré-estabelecido. Viver para ser aprovado é atuar constantemente, interpretar um papel que não te pertence. E essa atuação, cedo ou tarde, esgota. O desejo de agradar, quando se transforma no motor das nossas ações, gera um cansaço profundo. É um desgaste que não só afeta a mente, mas também o corpo e a alma. Sentir que seu valor depende do agrado alheio é uma carga pesada, uma fonte inesgotável de ansiedade e insatisfação. Porque, no fundo, você sabe que nunca poderá controlar completamente a percepção dos outros, e viver em função desse olhar externo é uma batalha perdida de antemão. A autenticidade não é uma opção, é um direito fundamental. Não estamos neste mundo para agradar a todos, mas para nos expressarmos, para viver em coerência com quem somos. O amor verdadeiro, o que cura e constrói, respeita essa autenticidade e a celebra. Não busca te modificar, mas te acompanhar em seu caminho, com suas luzes e suas sombras. Quando você se permite ser autêntico, você abre a porta para relacionamentos mais saudáveis, profundos e satisfatórios. O medo da soledade é um dos grandes carcereiros da liberdade pessoal. Muitas vezes, cedemos nossa autenticidade por medo de ficarmos sozinhos, de não sermos escolhidos, de não pertencermos.
Mas a solidão, bem vivida, pode ser um espaço de reencontro consigo mesmo, um tempo para curar, crescer e descobrir o que você realmente quer e precisa. Quando você aprende a estar bem consigo mesmo, você para de negociar sua liberdade em troca de companhia. O afeto condicionado nunca preenche. Se para receber amor você tem que parar de ser você, esse amor sempre deixará um vazio, uma sensação de fome emocional que nada nem ninguém poderá saciar. A plenitude só chega quando você pode ser você mesmo, sem medo da rejeição, sabendo que você é digno de amor tal como é. A filosofia estoica, representada por pensadores como Epicteto, nos lembra que a verdadeira liberdade nasce quando deixamos de depender da opinião alheia. Nossa vontade e nossa razão são os bens mais valiosos que possuímos. Quando aprendemos a valorizá-los, deixamos de ceder nossa liberdade por afeto ou aprovação. O amor saudável não controla nem condiciona. Não se trata de posse nem de vigilância, mas de respeito e acompanhamento. Em um vínculo livre, ambos crescem, se expandem e encontram paz. A autenticidade floresce e o afeto se transforma em um espaço seguro onde você pode ser simplesmente você. Assim, o maior ato de amor próprio é não ceder sua liberdade por nada nem por ninguém. Porque só a partir da autenticidade você pode construir relacionamentos verdadeiros, profundos e duradouros. Porque só sendo você mesmo, você pode encontrar o amor que você realmente merece. Ignorar um problema não o resolve, mas escolher não reagir a certos estímulos pode ser um ato de força. A indiferença estratégica nos permite proteger nossa paz mental ao não gastar energia no que não podemos mudar ou no que não merece nossa atenção. Em redes sociais, por exemplo, os comentários negativos abundam. Muitas pessoas caem no erro de responder a cada crítica, alimentando conflitos desnecessários. No entanto, aprender a deixar passar certas provocações sem se deixar levar é uma demonstração de autocontrole e maturidade. Em outras situações, como uma discussão sem sentido com alguém que só busca impor seu ponto de vista, a melhor resposta é o silêncio. No entanto, há momentos em que responder é necessário. Quando uma crítica traz informações valiosas, ou quando o silêncio pode ser interpretado como aprovação de uma injustiça, vale a pena intervir. A chave está em discernir quando uma resposta contribui para o crescimento e quando apenas perpetua um ciclo de confronto inútil. A ruminação mental, esse hábito de repetir pensamentos negativos repetidamente, pode nos desgastar emocionalmente. Uma das formas de quebrar esse ciclo é através do mindfulness, focando no presente em vez de nos perdermos em interpretações catastróficas. Um exercício útil é a técnica da caixa. Quando um pensamento obsessivo surgir, imagine que você o coloca dentro de uma caixa e a fecha. Em seguida, visualize como a caixa é armazenada em uma prateleira ou flutuando longe de você. Isso ajuda a se distanciar da emoção negativa sem negá-la. O asterisco journaling também é uma ferramenta poderosa. Escrever nossos pensamentos em um papel nos permite organizá-los, analisá-los de uma perspectiva mais objetiva e liberar sua carga emocional. Muitas vezes, ao reler o que escrevemos, percebemos que a preocupação era menos grave do que parecia em nossa mente. Nem toda crítica é negativa. De fato, o feedback, bem intencionado, é uma das melhores formas de melhorar. A chave está em aprender a diferenciar entre uma observação que busca nos ajudar e uma que só busca nos desmoralizar. As críticas construtivas geralmente vêm acompanhadas de sugestões para melhorar e um tom respeitoso. Por outro lado, os julgamentos destrutivos costumam ser vagos, dolorosos e sem uma intenção clara de ajudar. Aprender a receber críticas sem reagir emocionalmente nos permite extrair valor delas em vez de tomá-las como ataques pessoais. Quando uma crítica nos afeta, é útil nos perguntarmos: ela vem de alguém cujo critério eu respeito? Ela me oferece informações úteis? Se a resposta for não, é melhor deixar passar. Se a resposta for sim, podemos usá-la como uma ferramenta de crescimento em vez de um motivo de sofrimento. A antifragilidade, um conceito desenvolvido por Nassim Taleb, se refere à capacidade de nos fortalecermos diante da adversidade, em vez de apenas resistir a ela. Aplicado à vida diária, significa que podemos usar as críticas e comentários negativos
como oportunidades para melhorar nossa confiança e força emocional. Em vez de ver cada comentário negativo como uma ameaça, podemos vê-lo como um treinamento mental. Se alguém nos critica injustamente, em vez de reagir com raiva, podemos usar a experiência para fortalecer nossa capacidade de manter a calma sob pressão. Se a crítica for válida, podemos vê-la como uma oportunidade para crescer. Um exercício prático é nos expormos gradualmente a situações onde sabemos que receberemos críticas. Isso nos ajuda a nos dessensibilizarmos e a desenvolvermos uma casca mais grossa, o que nos tornará menos suscetíveis à opinião alheia. O ego nos faz interpretar qualquer comentário como um ataque pessoal. Levamos as críticas muito a sério porque sentimos que elas ameaçam nossa identidade. No entanto, os estoicos ensinavam que devemos separar quem somos do que os outros dizem de nós. Reduzir o impacto do ego em nossas emoções implica lembrar que as opiniões alheias não nos definem. Um comentário negativo não nos torna menos valiosos, assim como um elogio não nos torna mais importantes. A chave é desenvolver uma autoimagem baseada em nosso próprio critério, não na validação externa. Refletir sobre a impermanência da opinião alheia também ajuda. O que hoje parece uma crítica devastadora, em alguns dias será irrelevante. No final, a maioria das pessoas está muito ocupada com seus próprios problemas para pensar em nós, tanto quanto imaginamos. A necessidade de aprovação social amplifica nossa sensibilidade aos comentários. Nos preocupamos demais com o que os outros pensam de nós, mesmo quando essas opiniões são efêmeras e irrelevantes. Uma estratégia para se desapegar da opinião externa é perguntar-se: isso realmente importará em 5 anos? Na maioria das vezes, a resposta é não. Também ajuda a nos cercarmos de pessoas que valorizam nossa autenticidade em vez de nossa conformidade com as expectativas alheias. Finalmente, lembrar que a percepção dos outros muda constantemente nos dá liberdade. Hoje podemos ser criticados, amanhã elogiados e depois de amanhã esquecidos. O que realmente importa é nossa própria paz mental e nosso compromisso com o que acreditamos ser correto. 8. Não é problema seu. Alguma vez você já se perguntou por que te afeta tanto o que os outros dizem ou fazem? Se sua primeira reação é porque eles são insuportáveis, pare um momento e pense: realmente se trata deles ou de como você escolhe reagir? Às vezes, sem perceber, você transforma os problemas alheios em seus, como se alguém deixasse um saco cheio de preocupações na sua porta e, em vez de deixá-lo ali, você o carregasse consigo o dia todo. Parece absurdo, não é? Mas fazemos isso constantemente. Absorvemos o estresse, a raiva e a negatividade dos outros sem nos questionarmos se realmente nos corresponde. A realidade é que ninguém pode te fazer sentir algo sem sua permissão. Se cada palavra ou atitude dos outros tem o poder de te abalar, então você entregou a eles o controle de suas emoções. Epicteto dizia que não são as coisas que nos perturbam, mas nossa interpretação delas. Ou seja, o problema não é o que acontece, mas como você o percebe. Você pode deixar que um comentário te amargue o dia, ou decidir que simplesmente não é assunto seu. Imagine que alguém te joga uma bola de fogo. Você pode pegá-la e se queimar, ou deixar que ela passe sem te tocar. Assim funcionam as provocações, os julgamentos alheios e as atitudes negativas. Se você não os aceita, eles não podem te machucar. Então, em vez de carregar problemas alheios, pergunte-se: isso realmente me pertence? Ou estou aceitando um fardo que não preciso? A paz interior começa quando você aprende a soltar o que nunca foi seu. A solução está em aprender a dizer obrigado, mas não, quando te oferecerem essa carga que não é sua. Mas não é tão fácil, não é verdade? É um hábito que temos, especialmente se somos daqueles que acreditam que carregar as preocupações alheias é uma forma de ajudar. No entanto, o verdadeiro ato de ajudar é mais sutil e, de fato, mais saudável. Ajudar não significa tomar os problemas dos outros como seus, mas oferecer apoio sem perder sua paz. É como se você fosse um farol no meio da tempestade. Você pode iluminar o caminho, mas não precisa entrar na água para salvar todos. Então, como fazer para não voltar a se sentir irritado ou desconfortável com os outros? Primeiro, respire fundo e faça uma pausa mental antes de reagir. Pergunte-se: este problema é realmente meu?
Este comentário me afeta por algo que está dentro de mim, ou porque simplesmente estou deixando que me afete o que não depende de mim. Aprender a separar o que é seu do que não te pertence é fundamental para manter seu equilíbrio emocional. Às vezes, a única coisa de que precisamos é colocar um pouco de distância entre nós e os fardos alheios. Em segundo lugar, estabeleça limites. Não é preciso ser rude, mas sim claro. Você pode dizer: entendo que você está passando por um momento ruim, mas isso não é algo que eu possa resolver para você. E claro, respeite esses limites você mesmo. Não deixe que ninguém te peça para carregar mais do que você pode suportar, porque no final, ninguém vai te agradecer por carregar a mochila deles durante todo o caminho. Pare de carregar o lixo alheio. Não se torne a lixeira emocional dos outros, porque no final do dia, a única coisa que você vai conseguir é estar cheio de coisas que não te pertencem e perder sua própria paz. Aprenda a dizer não é meu e a impor limites de forma saudável. Só assim você vai parar de se sentir irritado e desconfortável e vai se permitir viver uma vida mais tranquila e autêntica. Como defendia Gandhi, a paz não é encontrada em carregar os fardos alheios, mas em saber quando soltá-los. A síndrome do Salvador é uma armadilha emocional na qual muitas pessoas caem sem perceber. É uma sensação interna que nos impulsiona a querer resolver os problemas dos outros, como se o bem-estar deles dependesse exclusivamente da nossa intervenção. Por trás dessa tendência, geralmente há uma crença profunda. Se não ajudarmos, falhamos como pessoas. Se não interviermos, somos insensíveis. Mas esse tipo de comportamento não só esgota quem o pratica, mas também pode enfraquecer a pessoa que recebe a ajuda, privando-a de sua própria capacidade de enfrentar seus problemas. Quando nos assumimos como salvadores, muitas vezes o fazemos por um desejo genuíno de ajudar, mas também pela necessidade de nos sentirmos úteis ou valorizados. No entanto, no processo nos desgastamos emocionalmente, absorvendo angústias que não nos pertencem. Isso pode levar a um esgotamento profundo, que muitas vezes se manifesta como estresse, ansiedade e uma sensação de frustração permanente. O paradoxo do Salvador é que, enquanto busca aliviar o sofrimento alheio, muitas vezes termina imerso em seu próprio sofrimento. O custo emocional de carregar a negatividade dos outros é alto. Nos tornamos esponjas que absorvem problemas, preocupações e emoções que não são nossas. Isso pode gerar um desgaste mental profundo, levando-nos a estados de fadiga crônica e até depressão. Aqueles que estão sempre disponíveis para resolver os problemas dos outros geralmente se esquecem de suas próprias necessidades, o que pode gerar ressentimento e uma sensação de injustiça. É vital entender que não podemos ser o pilar de todos. Nossa energia também é limitada. É aqui que entra a arte da indiferença estratégica. Não se trata de ser insensível, mas de aprender a diferenciar entre o que merece nossa atenção e o que não merece. Figuras estoicas como Marco Aurélio e Epicteto falavam da importância de concentrar nossa energia no que realmente podemos controlar. Praticar a indiferença estratégica significa não permitir que cada opinião, cada problema ou cada crise alheia nos afete pessoalmente. A chave está em observar sem reagir imediatamente, em escolher conscientemente onde colocar nossa atenção. Uma ferramenta útil nesse processo é aprender a identificar quando um problema realmente nos pertence. Muitas vezes, nos angustiamos por situações que não são nossas, mas nos afetam porque nos acostumamos a carregar com elas. Um exercício prático é nos perguntarmos: eu tenho controle direto sobre esta situação? É minha responsabilidade resolvê-la? Estou fazendo isso por uma necessidade própria ou porque temo a reação dos outros? Se as respostas indicarem que estamos absorvendo uma carga desnecessária, é hora de soltar. O poder da observação em vez da reação é um princípio fundamental em muitas filosofias, incluindo o estoicismo e o mindfulness. Aprender a observar sem nos envolvermos emocionalmente nos permite manter a calma e agir com maior clareza. Isso não significa tornar-se apático, mas reconhecer que nem tudo merece uma resposta imediata ou uma reação emocional intensa. No dia a dia, podemos aplicar isso ouvindo sem sentir a necessidade de intervir, permitindo que os outros processem seus próprios problemas em vez de tentar resolvê-los por eles. Um dos maiores desafios ao impor limites é lidar com a culpa. Dizer não
pode nos fazer sentir que estamos falhando com alguém, que somos egoístas ou que nos tornaremos pessoas frias. Mas a realidade é que estabelecer limites saudáveis não só nos protege, mas também permite que os outros desenvolvam sua própria força. A culpa muitas vezes é uma resposta aprendida, uma programação emocional que nos faz sentir responsáveis pela felicidade alheia. Questionar essa culpa é essencial para nos libertarmos dela. Se dizer não nos permite manter nossa paz mental, então é uma decisão correta. Finalmente, o conceito japonês de uketamo nos oferece uma perspectiva poderosa. Uketamo significa aceitar sem resistência, sem lutar contra o inevitável. Não se trata de resignação, mas de soltar a necessidade de controlar ou mudar aquilo que não está em nossas mãos. Praticar uketamo nos ajuda a entender que não precisamos reagir a tudo, que podemos aceitar a realidade como ela é e focar no que realmente podemos influenciar. Este conceito nos permite viver com mais serenidade, deixando de lado a angústia de querer mudar os outros ou resolver problemas que não nos correspondem. Libertar-se da síndrome do Salvador e da necessidade de absorver a negatividade alheia é um processo de autoconhecimento e crescimento. Aprender a dizer não, a observar sem reagir e a aceitar sem resistência nos permite viver com mais equilíbrio e paz. Não somos responsáveis por salvar ninguém, e nessa compreensão encontramos a verdadeira liberdade. 9. Aprenda a se acalmar. Já se sentiu sobrecarregado como se qualquer coisa, por menor que seja, fosse o gatilho perfeito para explodir? Aqueles dias em que a mínima interrupção te tira do sério, as conversas parecem um campo minado e cada inconveniente se transforma numa tempestade na sua cabeça. Sim, todos já passamos por isso. E o pior é que, quando finalmente cedemos à frustração, acabamos dizendo ou fazendo algo que depois pesa como uma mochila cheia de pedras. Mas antes que se castigue por isso, respire. Nem tudo está perdido. Em vez de se deixar levar pelo caos mental, há um truque que pode te ajudar a recuperar o controle: a respiração consciente. Não precisa de incenso, nem posturas impossíveis, nem repetições de mantras em sânscrito, embora se isso te funciona, ótimo. Se trata simplesmente de tirar uns segundos para inspirar profundamente, reter o ar e expirar lentamente. Parece demasiado simples para ser verdade, não é? Mas funciona. Pense nisso como um botão de reinício para a sua mente. Quando você se foca na sua respiração, dá um respiro, literal e figuradamente, ao seu cérebro e evita reagir por impulso. É como quando fecha todas as abas do navegador que tinha abertas sem sentido e de repente seu computador para de travar. Assim mesmo funciona a sua mente. Só precisa de um momento para despejar a bagunça e voltar a se sentir em controle. Então, como aplicar isso quando estiver prestes a explodir? Pois antes de tudo, respire, assim de simples. Pode soar absurdo, mas a primeira coisa que acontece quando estamos à beira da explosão emocional é que esquecemos de respirar, como se não tivéssemos ar nos pulmões. Um par de respirações profundas, onde realmente se foque só no ar entrando e saindo, pode ser como uma pausa de recarga. Imagine que sua mente é como um computador com demasiadas abas abertas. Respirar é como clicar em reiniciar. Desativa tudo o mais para voltar a ligar com clareza. E claro, quando falo de respirações profundas, não me refiro a essa inspiração tão superficial que você faz quando alguém te diz, respira fundo. Não. Me refiro a respirar até o fundo, até que note como seu abdômen se expande. Às vezes, simplesmente sentir o ar entrando e saindo do seu corpo te ajudará a redirecionar sua energia emocional, porque a mente tende a se desfocar quando se sente sobrecarregada, e o mindfulness o que faz é devolver-lhe o foco, como quando aponta a câmera do celular para o objetivo correto. Depois, algo que os estoicos costumavam recomendar era separar suas emoções do momento, ou seja, ainda que sinta essa fúria percorrendo o corpo, a ideia é observá-la sem deixar que te controle, como se fosse um espectador olhando um filme, mas sem se enganchar no drama. Quanto mais consiga se distanciar do impulso de reagir, mais fácil será se acalmar, porque quando você se identifica demasiado com a emoção, simplesmente termina sendo uma versão exagerada de si mesmo. A prática constante de mindfulness
te ajudará a ser menos reativo. Isso significa que quando alguém te disser algo molesto, em vez de saltar de imediato, poderá tirar esse segundo de pausa e decidir como responder, não como reagir. Às vezes, uma pequena mudança na forma em que maneja suas emoções pode evitar que uma conversa se converta numa discussão épica. A longo prazo, se surpreenderá de quantas situações pode manejar sem perder as estribeiras. Não, a calma não é algo que está fora do seu alcance. Tampouco precisa se converter num monge budista ou num estoico do século XXI para poder ter um controle sobre suas emoções. O único que precisa é praticar, ainda que seja uns minutos ao dia. Isso fará que, quando chegar o momento da verdade, possa estar mais presente e menos propenso a perder os nervos. Porque, no final, a vida não se trata de evitar as situações difíceis, senão de como as enfrenta. E, às vezes, acalmar-se não é só um bom conselho, senão uma necessidade urgente. Como diria um bom estoico amigo meu, se não pode controlar o que acontece ao seu redor, controle o que acontece dentro de você. Viktor Frankl, em sua obra O Homem em Busca de Sentido, nos regalou um dos ensinamentos mais poderosos sobre a liberdade interior. Entre o estímulo e a resposta, existe um espaço. Nesse espaço reside nossa capacidade de escolher, nossa verdadeira liberdade. Num mundo onde as reações impulsivas dominam e a imediatismo é a norma, aprender a ampliar esse espaço é a chave para manter a calma e atuar desde a sabedoria em lugar da reatividade. Este espaço não é só um conceito filosófico, senão uma prática que podemos cultivar. E, curiosamente, um dos primeiros passos para ampliá-lo é voltar a atenção para algo tão básico como a respiração. A conexão entre a respiração e o sistema nervoso é inegável. Uma respiração rápida e superficial ativa o sistema nervoso simpático, desencadeando respostas de luta ou fuga. Pelo contrário, uma respiração profunda e pausada ativa o sistema nervoso parasimpático, promovendo a relaxação e a clareza mental. Cada inspiração consciente cria um instante de pausa, uma oportunidade para não nos deixarmos arrastar pelo turbilhão das emoções. No entanto, para poder exercer controle sobre nossas reações, primeiro devemos aprender a identificar os primeiros sinais do descontrole emocional. Nosso corpo nos envia sinais claros: tensão nos músculos, aceleração do pulso, sensação de calor, nó no estômago. Nossa mente, por sua vez, se enche de pensamentos acelerados, sensação de urgência, uma necessidade quase visceral de responder de imediato. É neste ponto onde a consciência joga um papel crucial. Ao notar estes sintomas, podemos escolher deter-nos, respirar e observar em lugar de reagir automaticamente. Aqui é onde entra em jogo a chamada regra dos 6 segundos. Investigações sobre a neurociência emocional sugerem que uma emoção intensa, se não se alimenta com pensamentos adicionais, dura aproximadamente 6 segundos. 6 segundos que podem fazer a diferença entre uma reação impulsiva e uma resposta consciente. Respirar profundo e esperar esse breve lapso pode dissipar a intensidade emocional e permitir-nos escolher como queremos responder. Nosso corpo, mais além da respiração, também influi em nossa estabilidade emocional. A postura corporal é um reflexo do nosso estado mental e, ao mesmo tempo, um canal para influenciá-lo. Uma postura encurvada e tensa reforça o estresse, enquanto que uma postura erguida e relaxada envia sinais de calma ao nosso cérebro. Ajustar conscientemente nossa postura pode ser um pequeno, mas poderoso, ato de regulação emocional. Outra ferramenta valiosa para ampliar o espaço entre estímulo e resposta é a ancoragem emocional. Se trata de associar um gesto físico com um estado emocional de calma. Pode ser tocar 2 dedos juntos, apertar suavemente o punho, ou qualquer outro gesto sutil que nos remeta a uma recordação de tranquilidade. Com suficiente repetição, esta ancoragem pode se converter num recurso instantâneo para recuperar a serenidade em momentos de tensão. Além das técnicas físicas e cognitivas, o hábito da escrita se apresenta como uma estratégia profunda para descarregar emoções e entender nossos padrões de reação. Levar um diário onde registremos nossas respostas emocionais e analisemos como poderíamos haver manejado melhor uma situação nos dá clareza
e nos ajuda a construir respostas mais sábias no futuro. A visualização é outra ferramenta que nos permite modelar nossa resposta antes de que a situação nos desborde. Imaginar um lugar seguro ou uma versão de nós mesmos em calma pode ser suficiente para desativar a reatividade. Nosso cérebro não distingue completamente entre uma experiência imaginada e uma real. Portanto, ao visualizar a serenidade, a fazemos mais acessível quando realmente a necessitamos. Desde a perspectiva estoica, a técnica do memento mori nos ajuda a relativizar as situações que nos provocam reações emocionais intensas. Perguntarmos, isto seguirá importando em 5 anos? Ou, se hoje fosse meu último dia, realmente me preocuparia isto? Nos permite afastar-nos do dramatismo imediato e ver os eventos desde uma ótica mais ampla e racional. Finalmente, a linguagem interna que usamos define nossa experiência emocional. Em lugar de dizer-nos, isto é insuportável, podemos reformulá-lo como, isto é um desafio, mas posso manejá-lo. As palavras que elegemos para descrever o que vivemos têm o poder de intensificar ou atenuar nossas emoções. Escolher uma linguagem que reflita resiliência e autocontrole reforça nossa capacidade de responder com clareza e calma. Ampliar o espaço entre estímulo e resposta não é um processo instantâneo, mas com prática constante se converte numa habilidade que transforma a vida. Nos permite recuperar nosso poder, responder em lugar de reagir e viver com maior serenidade e propósito. Esse espaço é nossa liberdade, e nele reside a possibilidade de eleger quem queremos ser em cada momento. 10. Não responda à provocação. Já sentiu que alguém lança um comentário com a única intenção de te desestabilizar? Essa pessoa que, com um sorriso disfarçado de amabilidade, solta justo essas palavras que sabe que podem te fazer explodir. E aí está você, caindo na armadilha, sentindo como o sangue ferve e as palavras se preparam para o contra-ataque. Mas espere um momento. Realmente vale a pena? A verdade é que não. Envolver-se numa discussão inútil é como entrar num labirinto sem saída, desgastante e frustrante. Acreditamos que responder é uma maneira de nos defendermos, de fazer valer nossa postura, mas na realidade muitas vezes só terminamos perdendo energia. Se pensar bem, de que te serve convencer alguém que só quer te molestar? Aqui é onde entra a chave: aprender a soltar. Nem tudo merece sua reação, nem toda provocação merece resposta. O poder real não está em ganhar discussões, senão em eleger quais valem a pena. Quando domina a arte de não se envolver, descobre algo incrível. O silêncio pode ser a resposta mais poderosa. Não porque se renda, senão porque decide que sua paz vale mais que uma vitória efêmera. O simples ato de respirar profundamente e fazê-lo de maneira lenta é um grande começo. Parece algo simples, mas é incrível o que pode lograr. A primeira coisa que ocorre quando alguém te provoca é que seu instinto te leva à defensiva, como se seu ego estivesse pronto para saltar do seu corpo. Mas se tirar esse segundo para inspirar e expirar, essa pausa te permite frear a reação impulsiva, dando-te tempo para pensar antes de atuar. Muitas vezes as palavras que nos lançam não vão dirigidas a nós pessoalmente. As pessoas falam desde seus próprios medos, frustrações ou inseguranças. Nem tudo o que dizem tem a ver contigo. Pode vê-lo como se fosse um cachorro latindo para a lua. A lua não se molesta e você não deveria fazê-lo. Entender isto te ajuda a não tomar os comentários alheios de forma tão pessoal e a manter a calma. Outra estratégia é responder com empatia. Não se trata de abraçar o que está te provocando, mas sim de tentar ver as coisas desde seu ponto de vista. Quando consegue colocar-se nos sapatos da outra pessoa, é possível que se dê conta de que seu comentário não é tão grave como parecia. Além disso, isto pode desarmar a situação sem necessidade de entrar num conflito desnecessário. Aceitar que nem todos têm que estar de acordo contigo é também uma chave importante. Em muitas ocasiões, as discussões nascem da necessidade de impor nossa verdade sobre a do outro, mas a realidade é que, ao igual que nem todos compartilham seus gostos musicais, nem todos verão o mundo desde sua mesma perspectiva. E está bem. Não tem que convencer a todo o mundo, só manter-se tranquilo e ser consciente de que a diversidade de opiniões é o que faz interessante a vida. No final do dia,
O que realmente importa não é quantas vezes ganhe uma discussão, senão quantas vezes decida não entrar numa. A paz interior não se compra nem se ganha à base de rebaixar-se a discussões vazias. Assim que na próxima vez que alguém tente tirar-te do sério, recorde o que os estoicos nos ensinaram. A verdadeira força radica em manter a calma e não deixar que as opiniões alheias roubem nossa tranquilidade. Recorde, responder à provocação é como dar corda a um relógio quebrado. Não leva a nenhum lado, e o único que consegue é perder o tempo. Como dizia Carl Jung, não perca sua paz, ninguém merece que a perca. O poder da indiferença consciente é uma habilidade que, bem desenvolvida, outorga uma vantagem significativa na vida. Não reagir ante certas situações não é sinônimo de debilidade nem de ignorância, senão de um exercício de seleção estratégica daquilo que merece nossa atenção. Num mundo onde as emoções podem ser facilmente manipuladas por estímulos externos, ter o controle sobre as próprias reações é um sinal de maturidade e fortaleza. A armadilha do orgulho e o ego é um dos principais detonantes de reações desnecessárias. Muitas vezes, sentimos a necessidade de responder porque acreditamos que nossa dignidade está em jogo, como se cada palavra lançada em nossa direção fosse uma ameaça que requer defesa imediata. No entanto, a verdadeira fortaleza não radica em ganhar discussões nem em demonstrar que temos razão, senão em saber quando é mais sábio retirar-se com elegância. O ego busca validação constante, mas a indiferença consciente nos permite liberar-nos desse peso e focar-nos no que realmente importa. O desgaste emocional da confrontação constante é um preço demasiado alto que muitos pagam sem se darem conta. Cada interação negativa consome energia mental e emocional, e se não formos cuidadosos, nos encontramos drenados sem haver logrado nada produtivo. Imaginar um saldo de paciência diário nos ajuda a refletir sobre em que vale a pena investir nossa energia. Nem tudo amerita uma resposta, e muitas vezes a melhor forma de preservar nossa paz é simplesmente deixar passar o que não tem valor. O silêncio como ferramenta de poder é uma tática infravalorada, mas sumamente efetiva. Em muitos casos, o simples ato de não responder gera um impacto maior que qualquer argumento elaborado. Quando alguém tenta provocar-nos e não obtém a reação que espera, sua própria energia se desvanece. É como lançar uma pedra a um lago e ver que a superfície permanece inalterável. A ausência de resposta é um reflexo de equilíbrio interno e controle. Saber como identificar uma provocação disfarçada é fundamental para não cair em jogos emocionais alheios. Nem todas as provocações são evidentes. Algumas se apresentam em forma de comentários sarcásticos, elogios com duplo sentido, ou conselhos que parecem bem intencionados, mas escondem uma intenção diferente. Aprender a reconhecê-las nos permite manejá-las com inteligência, sem conceder-lhes mais importância da que merecem. O papel da paciência na inteligência emocional é determinante para fortalecer a indiferença consciente. A paciência não se trata só de esperar, senão de saber gerir as emoções no momento preciso. Enfrentar uma provocação com serenidade não só evita conflitos desnecessários, senão que também reforça nossa capacidade de manter o controle sobre nossa própria mente. A impulsividade é um inimigo silencioso, e a paciência é a arma que nos protege de seus efeitos. É importante recordar que a provocação é um reflexo do outro, não de nós mesmos. Quem busca desestabilizar-nos costuma projetar suas próprias frustrações e vazios emocionais. Em lugar de reagir e permitir que nos arrastem a seu estado de ânimo, é mais benéfico ver a situação como um espelho que revela mais sobre eles que sobre nós. Com esta perspectiva, a provocação perde seu efeito e deixa de ter o poder de afetar-nos. Aplicar a regra dos 5 segundos pode marcar uma grande diferença em nossa resposta ante a provocação. Antes de responder, basta com fazer uma pausa e contar mentalmente até 5. Esse breve lapso nos permite processar a situação com mais clareza e decidir se realmente vale a pena gastar nossa energia em responder. A menudo, o que parecia urgente perde relevância nesses segundos de reflexão. Em lugar de ver a provocação como um problema, podemos convertê-la numa oportunidade de crescimento. Cada vez que elegemos não cair numa armadilha emocional,
fortalecemos nossa capacidade de autocontrole e paciência. Com o tempo, esta prática nos faz mais resistentes e nos permite navegar com maior serenidade através dos desafios da vida. No entanto, há momentos em que sim é necessário responder. A indiferença consciente não significa tolerar faltas de respeito nem permitir abusos. Em situações onde se cruzam limites importantes, é válido alçar a voz, mas sempre com mesura e sem cair no jogo da provocação. A chave está em responder desde a calma e a firmeza, sem deixar-nos arrastar pela emocionalidade do momento. Desenvolver a indiferença consciente é um processo que requer prática e autoconhecimento, mas os benefícios são imensos. Nos permite viver com maior tranquilidade, proteger nossa energia e manter o controle sobre nossa própria realidade. Em última instância, a verdadeira fortaleza não está em reagir a tudo, senão em eleger cuidadosamente aquilo que merece nossa atenção e aquilo que simplesmente não vale a pena. 11. Ponha limites. Vivemos num mundo onde todos parecem ter pressa, onde as expectativas dos demais pesam sobre nossos ombros como se fossem nossas próprias dívidas e onde nos ensinam a sorrir inclusive quando queremos gritar. Em meio de tudo isto, há algo que se voltou quase um luxo: o respeito por um mesmo. Mas diga-me, desde quando cuidar de você é um capricho? Em que momento te convenceram de que seu bem-estar deve estar sempre em segundo plano? Aqui vem o problema de fundo: o medo de decepcionar. Esse medo silencioso que te faz dizer sim, quando por dentro tudo em você grita que não. É um reflexo automático, uma resposta programada para evitar o conflito, para não incomodar, para seguir sendo a pessoa boa. E assim engole compromissos que não quer, favores que não pode fazer e encontros que preferiria evitar. Até que um dia, o peso de tudo isso se converte em esgotamento, em raiva reprimida, numa sensação de que algo em você se está desgastando. Mas escute bem, seu tempo, sua energia e seu bem-estar não são moeda de troca. Não está aqui para ser a solução de todos, nem para carregar com o que não te corresponde. Dizer não te faz egoísta, te faz consciente dos seus limites. E o mais importante, não necessita justificá-lo com longas explicações. Não é suficiente. Não tem que adorná-lo, adoçá-lo nem apresentá-lo com embalagens bonitas. Se alguém se molesta porque prioriza seu bem-estar, talvez esse alguém só estava interessado no que podia obter de você. Assim que comece a eleger-se, não com culpa, senão com a certeza de que ninguém mais o fará por você. Para deixar de sentir-se incômodo e evitar esses momentos de irritação com os demais, necessita aprender a dizer não sem medo. Pense nisso como um músculo que deve treinar. Ao princípio, o fará com reservas, como um menino que teme meter os pés na água fria. Mas com o tempo, aprenderá que a água não está tão fria como parece. Te soa algo isto? Claro que sim. Os estoicos, com sua filosofia tão clara, já nos ensinaram algo importante. Não podemos controlar o que os demais fazem ou pedem, mas sim podemos controlar nossa resposta. Quando diga não, não tem que entrar numa lista de razões, não tem que oferecer explicações como se estivesse dando um discurso, só diga o que é. Se alguém te pede algo que não pode ou não quer fazer, simplesmente diga: não posso. E ponto. O silêncio que segue será incômodo, o sei, mas é um silêncio que te liberará. Se quer dar-lhe algo mais de tato, pode agregar um não posso agora, ou não é possível neste momento, mas sem ir-se pelos galhos. Não há necessidade de dar uma volta ao assunto. Dizer não te faz mal, te faz humano, te faz alguém que valora sua paz e seu tempo. Assim que já o sabe, na próxima vez que alguém te peça algo que não quer fazer, ou que não te faz bem, diga não. Não é necessário que se sinta culpado por cuidar de você mesmo. Não permita que os demais tomem sua paz como se fosse um direito seu. Como dizia Sêneca, um dos grandes estoicos, a paz não é a ausência de conflito, é a capacidade de dizer não sem medo. E recorde, não está aqui para salvar a ninguém, só para cuidar de você mesmo. Não faça da sua vida um campo de batalha, porque sua paz não está em oferta. Tome nota disto que vou te dizer, amigo meu, e é que sua paz é sua, e ninguém tem direito a roubá-la. O custo de não pôr limites é um preço que muitos pagam sem se darem conta,
até que o esgotamento, a frustração e a sensação de vazio se fazem insuportáveis. Dizer sim quando realmente queremos dizer não se converte num reflexo condicionado, um costume que erosiona lentamente nossa identidade e bem-estar. O esgotamento emocional é uma consequência direta de viver para agradar aos demais. Nos encontramos presos numa rede de expectativas alheias, sempre disponíveis, sempre dispostos a ceder nosso tempo, energia e recursos a quem o solicite. Mas a que custo? Sem nos darmos conta, nos convertemos em versões esgotadas de nós mesmos, desgastados por uma vida que não nos pertence do todo. Cada vez que ignoramos nossas necessidades, acumulamos uma dívida interna que se traduz em ressentimento. Nos sentimos usados, mas seguimos no ciclo, incapazes de quebrá-lo por medo de decepcionar. Existe um perigo silencioso em normalizar o sacrifício pessoal como um ato de bondade. Nos tem ensinado que ser bons implica ceder, sacrificar e priorizar aos demais antes que a nós mesmos. No entanto, esta visão distorcida da generosidade nos deixa vazios e com a sensação de ser invisíveis. A bondade não deveria ser sinônimo de autoabandono. Ser compassivos com outros não significa ser cruéis conosco mesmos. Buscamos a aprovação alheia, como se fosse a única forma de nos validarmos. Dizemos sim com a esperança de ser mais queridos, mais valorados, mais necessários na vida dos demais. Mas a realidade é que quem só nos busca quando necessita algo, não valora nosso bem-estar. A armadilha de ser o bom do filme nos empurra a cumprir um papel em que não há espaço para nossas próprias necessidades. E quando nos atrevemos a sair desse roteiro imposto, nos enfrentamos ao rechaço de quem estava acostumado a beneficiar-se de nossa complacência. Por limites, não é rechaçar aos demais, é eleger-nos a nós mesmos. Dizer não significa ser egoísta, senão reconhecer que nossa energia e bem-estar também importam. No entanto, sentimos culpa por priorizar-nos, como se cuidar de nós mesmos fosse um ato de traição. Mas de que serve ser incondicional com outros se nos deixamos abandonados a nós mesmos? Os estoicos compreenderam que o controle verdadeiro reside em nossas decisões, não na opinião alheia. Marco Aurélio o expressou com clareza. Tens poder sobre sua mente, não sobre os eventos externos. Dê-se conta disto e encontrará a força. Não podemos forçar a outros a respeitar nossos limites, mas sim podemos aprender a mantê-los firmes. Sêneca nos ensinou que a paz verdadeira provém de dentro, de uma mente que não se vê perturbada pela necessidade de aceitação. Epicteto insistia em que não temos controle sobre o que os demais pensam de nós, mas sim sobre como reagimos ante suas expectativas. Dizer não é um músculo que devemos fortalecer com a prática. Começar com situações pequenas nos ajuda a interiorizar o hábito sem nos sentirmos abrumados. Usar frases curtas e firmes, sem justificativas excessivas, nos permite transmitir segurança, sem entrar em negociações desnecessárias. A ansiedade posterior é natural, mas com o tempo, aprenderemos a tolerá-la sem cair na culpa. Quando pomos limites, as reações dos demais nos revelam muito sobre a natureza de nossas relações. Aqueles que se beneficiavam de nossa complacência podem molestar-se, mostrar-se frustrados ou inclusive tentar manipular-nos para que volvamos a ceder. Mas os que realmente nos valoram compreenderão e respeitarão nossa decisão. Não estamos perdendo a pessoas importantes, estamos filtrando relações genuínas, deixando espaço para aquelas que somam em lugar de subtrair. O silêncio depois de dizer não é uma ferramenta poderosa. Resistir à tentação de encher os vazios com explicações desnecessárias nos ajuda a sustentar nossa decisão com firmeza. Aceitar o momento incômodo sem tentar suavizá-lo nos libera da necessidade de justificar cada eleição. Deixar que o outro processe a negativa sem sentir-nos responsáveis de sua reação é um ato de maturidade emocional. Pôr limites é um processo que requer valentia, mas é a única forma de recuperar nossa liberdade. Não se trata de fechar-nos ao mundo, nem de ser indiferentes, senão de aprender a proteger nosso bem-estar sem culpa. A vida não deveria ser uma série de sacrifícios silenciosos em busca de aprovação. Aprender a dizer não é o primeiro passo para dizer sim a uma vida que realmente nos pertence. 12. Aceite a realidade. Já se sentiu que a vida te joga contra?
como se o universo inteiro se confabulasse para arruinar seus planos. Se esforça por manter o controle, organiza tudo meticulosamente, mas de repente, alguém atua de maneira inesperada. Uma situação sai das suas mãos e, sem se dar conta, se sente frustrado, impotente. É como se estivesse escrevendo um roteiro perfeito na sua cabeça, mas o resto do mundo simplesmente se nega a segui-lo. Pois bem, aqui está a verdade que poucos querem aceitar. A vida não segue suas regras. Ninguém tem a obrigação de comportar-se como você espera, porque cada pessoa vive sua própria história, com suas próprias emoções e motivações. Não é o diretor deste filme, só um personagem mais numa história compartilhada. Se alguma vez se molestou porque alguém não respondeu como queria, porque as coisas não saíram segundo o planejado, então é hora de fazer uma mudança de perspectiva. Aceitar que o controle absoluto é uma ilusão não só te libera do sofrimento desnecessário, senão que te permite viver com mais tranquilidade. Aqui é onde entra a sabedoria estoica. Marco Aurélio dizia: se te perturba algo externo, o problema não está na coisa em si, senão na sua interpretação dela. Em outras palavras, não é o que ocorre o que te faz sofrer, senão como decide percebê-lo. Se deixar de agarrar-se ao que não pode controlar e começar a focar-se na sua própria atitude, encontrará uma paz que nada nem ninguém poderá arrebatar-te. O segredo está em compreender que muitas vezes o que mais nos molesta é aquilo que não podemos mudar. Aceitar que a gente não é como queremos que seja é uma das chaves para não ficarmos presos num círculo vicioso de frustração. As pessoas não vão atuar segundo seu roteiro, e por muito que se empenhe, não as vai mudar. Assim que, em lugar de seguir desgastando-se tentando que os demais encaixem na sua visão do mundo, o que realmente pode fazer é aceitar o que não pode controlar. A gente tem seu próprio ritmo e seus próprios interesses, e se logra compreender isso, tudo se volta um pouco mais leve. Em lugar de centrar-se no que te molesta, há uma forma muito mais saudável de dirigir sua energia. A chave está em pôr o foco no que sim pode controlar, sua atitude. Ninguém te obriga a levar um peso emocional desnecessário pelo que os demais façam. Se em lugar de obsessionar-se com o que não pode mudar, decide aceitar e fluir com o que chega, verá como a vida se volta muito mais suportável, porque a verdade é que o único que depende de você é como decide reagir ante as situações. O mundo vai seguir seu curso, mas você pode eleger não deixar que te arraste. A menudo, o que nos molesta dos demais tem muito a ver com que não entendemos seus próprios contextos. Todos temos nossas histórias, preocupações e inseguranças. Por isso, antes de pôr-se à defensiva por algo que não te gosta, tente recordar que os demais nem sempre atuam com a intenção de molestar-te. A gente tem sua própria bagagem, e em muitas ocasiões, sua atitude não tem nada a ver contigo. Se logra ver aos demais como seres humanos com suas próprias lutas, será mais fácil não tomar-te tudo tão a peito. A vida não vai ser perfeita e a gente tampouco. Ninguém te segue o roteiro nem você segue o deles. Mas isso não significa que tenha que estar irritado todo o tempo. Aceite o que não pode mudar, mude o que pode e flua com a vida. Em lugar de obsessionar-se pelo que não pode controlar, viva com o que tem na frente. Ao final, o segredo está na paz interna que alguém se dá quando deixa de lutar contra o inevitável. Como defendia Marco Aurélio em suas meditações, os ventos não se dirigem ao seu barco, você é quem tem que aprender a navegar. A resistência à mudança é uma das principais fontes de sofrimento na vida. Não é tanto o que sucede o que nos causa dor, senão nossa negativa a aceitar que a realidade é fluida e está em constante transformação. A mente humana tende a agarrar-se ao conhecido, às rotinas, aos planos que temos traçado com esmero. Mas a vida, indiferente às nossas expectativas, segue seu curso imprevisível. Quando nos resistimos a seu fluxo natural, geramos uma luta interna que nos desgasta, uma batalha contra o inevitável que só nos rouba paz e bem-estar. A armadilha da expectativa é um dos mecanismos mais sutis desta resistência. Construímos cenários na nossa mente, imaginamos como deveriam ser as coisas, como deveriam atuar os demais, que resultados deveriam produzir nossos esforços. Mas o mundo rara vez se ajusta às nossas projeções, e quando a realidade nos confronta com algo diferente, surge a frustração.
Aprender a esperar menos de mais e mais de nós mesmos nos libera da constante decepção e nos outorga uma maior autonomia emocional. A chave não está em deixar de sonhar ou em carecer de aspirações, senão em entender que a vida é impredecível e que nenhum desejo pode garantir-se com certeza. 13. Encontre paz no caos. Nos encontramos num mundo que segue seu curso sem pedir permissão. Nada é completamente seguro. As pessoas mudam de opinião sem prévio aviso e os acontecimentos se desenvolvem sem nos consultar. Em ocasiões, parece que tudo está desenhado para pôr-nos à prova. Uma conversa incômoda, um plano que se desmorona à última hora, a sensação de que as coisas não saem como esperávamos. Mas a verdade é simples. A vida não está em dívida conosco. Não conspira nem a favor nem contra, simplesmente sucede. Aceitá-lo é o primeiro passo para viver com maior serenidade. Um dos maiores enganos da mente é a ideia de que a realidade deveria ajustar-se às nossas expectativas. Acreditamos que as coisas deveriam ser mais justas, que o esforço sempre deveria trazer recompensa, que a vida deveria tratar-nos com a mesma consideração com a que tentamos tratá-la. Mas o universo não opera sob nossas regras. Não tem a obrigação de explicar-nos suas razões, nem de suavizar nossos tropeços. Quanto antes compreendamos isto, menos sofreremos. Aceitar esta verdade não significa resignar-se ou perder o desejo de melhorar. Significa entender que o controle absoluto é uma ilusão e que a paz interior não depende do que ocorra fora de nós, senão de nossa atitude ante isto. Quando deixamos de esperar que o mundo nos trate com especial consideração, nos liberamos de uma enorme fonte de irritação e nos voltamos mais resilientes. O entorno nem sempre será amável. Haverá críticas, conflitos, ruído, caos. No entanto, a serenidade não se encontra na ausência de problemas, senão na capacidade de manter a calma apesar deles. Cultivar a serenidade em ambientes hostis implica desenvolver uma mente que não reage impulsivamente. Significa observar o que sucede sem permitir que nos arraste. Nem sempre podemos mudar a situação externa, mas sim podemos decidir se permitimos que nos afete. A chave está em criar uma distância mental entre nós e a adversidade. Quando alguém nos grita ou tenta provocar-nos, podemos eleger não envolver-nos emocionalmente. Quando o estresse parece dominar o ambiente, podemos decidir respirar profundamente e recordar-nos que o momento é passageiro. A serenidade se constrói quando elegemos conscientemente não cair na tormenta dos demais. Muitos de nossos problemas emocionais surgem da rigidez, de querer que as coisas sejam de uma só maneira, de não aceitar mudanças inesperadas, de agarrar-nos a ideias que já não nos servem. Mas a vida é fluida e cambiante. Se queremos encontrar paz em meio do caos, devemos aprender a fluir com ela. A flexibilidade mental nos permite adaptar-nos sem perder o equilíbrio. Nos ajuda a ver oportunidades onde outros veem obstáculos. Nos libera da frustração de querer controlar o incontrolável. Ao adotar uma mentalidade flexível, deixamos de lutar contra a realidade e começamos a trabalhar com ela. Não se trata de render-se ante qualquer circunstância, senão de aprender a ajustar nossa perspectiva e encontrar caminhos alternativos quando as coisas não saem como esperávamos. Quanto mais capazes sejamos de aceitar as mudanças e adaptar-nos, menos sofreremos. A irritabilidade costuma ser o resultado de uma mente sobrecarregada. Nos preocupamos por demasiadas coisas, nos tomamos tudo de maneira pessoal, acumulamos ressentimentos e expectativas que nunca se cumprem. O minimalismo emocional não significa ser indiferente ou frio, senão aprender a soltar o desnecessário. Significa deixar de carregar com emoções que não aportam nada positivo, deixar de envolver-nos em conflitos que não nos correspondem, deixar de preocupar-nos por opiniões alheias que não podemos controlar. Quando reduzimos a quantidade de preocupações e dramas na nossa vida, nos voltamos mais leves. A irritabilidade diminui porque já não gastamos nossa energia no irrelevante. Aprendemos a enfocar nossa atenção no que realmente importa e deixamos de reagir de forma exagerada ante o que não merece nossa paz. As emoções dos demais podem ser contagiosas. Se passamos tempo com pessoas que se queixam constantemente, que buscam o conflito ou que veem o mundo com amargura, é fácil absorver essa energia sem dar-nos conta.
Desconectar-se da negatividade alheia não significa evitar a todas as pessoas difíceis, senão aprender a não permitir que nos afetem. A chave está em desenvolver uma barreira interna que nos proteja do pessimismo e a agressão alheios. Podemos fazê-lo recordando que as emoções dos demais lhes pertencem e que não temos que encarregar-nos delas. Se alguém está de mau humor ou busca discutir, podemos eleger não participar nesse jogo. Se um ambiente se volta tóxico, podemos aprender a retirar-nos mentalmente, enfocando nossa atenção em pensamentos mais construtivos. Estar em paz não significa evitar toda a negatividade, senão aprender a coexistir com ela sem permitir que nos desequilibre. A resistência é lutar contra o que já é. É negar-se a aceitar que certas coisas estão fora de nosso controle. É enfadar-se porque o trânsito é lento, porque alguém nos decepcionou, porque a vida não é como queremos. A aceitação, em troca, é ver a realidade sem distorções e trabalhar com ela em lugar de contra ela. Não significa conformar-se com situações injustas ou dolorosas, senão deixar de desgastar energia em rechaçar o inevitável. Quando resistimos à realidade, sofremos. Quando a aceitamos, encontramos liberdade. Isto não quer dizer que devamos renunciar a mudar o que podemos melhorar, senão que devemos distinguir entre o que está em nossas mãos e o que não. Aceitar não é o mesmo que render-se. É reconhecer as circunstâncias sem permitir que nos roubem a paz. A tranquilidade não é um estado que se alcança uma vez e se mantém para sempre. É um hábito que se cultiva dia a dia. Fazer da paz interior um hábito requer prática. Significa aprender a observar nossas reações, a dar-nos conta de quando estamos deixando que algo externo nos altere e a recordar que sempre temos a opção de eleger a calma. Com o tempo, a tranquilidade se converte em nossa resposta natural ante os desafios. Já não reagimos com raiva ante cada inconveniente. Já não nos deixamos arrastar por cada emoção negativa. Nos voltamos donos de nosso estado interno. A chave está em recordar uma e outra vez que a paz não se encontra fora de nós. Não depende de que o mundo mude ou de que as pessoas sejam diferentes. A paz é uma eleição. E quando aprendemos a elegê-la, sem importar o que suceda, encontramos a verdadeira liberdade.